Boa tarde, meu nome é Beatriz Romualdo, eu sou R3 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas, da FG, e hoje o tema da nossa aula será câncer de colo uterino. Bom, então, introduzindo o tema, o câncer de colo uterino, ele permanece globalmente como uma das principais causas de câncer entre mulheres, sendo o quarto tipo mais comum depois do câncer de mama, colo retal e do câncer de pulmão. Segundo o Globocam, do ano de 2020, se teve uma incidência de 604 mil novos casos por ano, com uma taxa de mortalidade de 342 mil mortes por ano. A maioria dos novos casos e de mortes ocorre nos países em desenvolvimento, sendo que nestes locais o câncer de colo uterino é o terceiro tipo de neoplasia mais comum em mulheres. No Brasil, segundo o relatório do INCA no ano de 2023, essa neoplasia foi o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres, atrás somente do câncer de pele não melanoma. No triênio de 2023 a 2025, tem-se uma estimativa de cerca de 17 mil casos novos por ano, com incidência de 15,38 casos a cada 100 mulheres. Quando se observa as regiões do Brasil, no centro-oeste, o câncer de colo é o terceiro câncer mais incidente no grupo feminino. Ao se analisar especificamente os estados da região centro-oeste, em Goiás, se teve em 2023 uma taxa de incidência de 9,12 casos a cada 100 mil mulheres, sendo este, portanto, o estado do centro-oeste com a menor incidência no último ano. Em relação à taxa de mortalidade, em 2021 no Brasil, se teve uma taxa de 4,51 óbitos a cada 100 mil mulheres. A região norte é a região que se tem uma maior taxa de mortalidade no país. E em 2021, na região centro-oeste, o câncer de colo de útero foi a terceira causa de óbito por câncer feminino, com 4,6 mortes a cada 100 mil mulheres. Então, revisando rapidamente a anatomia do colo uterino, externamente, a ectocervix ela é formada pelo epitélio escamoso. É um epitélio multiestratificado com várias camadas de células. Então, dessa forma, é um epitélio que tem uma maior capacidade de se defender de agressões externas. Internamente, o endocervix ela é revestida pelo epitélio glandular ou colunar, que é formado por uma única camada de células que tem como função a proteção de muco. A junção escamo-colunar, conhecida como JEC, é a região em que se tem a união do epitélio escamoso ao epitélio glandular. Num colo padrão, a JEC, essa região da união das mucosas, se encontra na altura do orifício externo do colo uterino. Então, basicamente, na maioria das mulheres, devido a fatores hormonais, peridade, se acontece a ectopia, que é quando o epitélio glandular se exterioriza na ectocervix. Então, o epitélio glandular, por ser formado por uma única camada de células, tem uma menor capacidade de se proteger a agressores externos. Ocorre então um processo chamado de metaplasia escamosa, que é uma tentativa de transformar esse epitélio glandular que está exposto ali na ectocervix em um epitélio escamoso, formando assim uma nova JEC. Então, essa região entre a JEC original da paciente e a nova JEC formada é chamada de zona de transformação, que é essa área de metaplasia escamosa que, por ter uma maior quantidade de células embrionárias e de células metabolicamente ativas, tem uma maior vulnerabilidade à infecção pelo HPV e à transformação oncogênica. Então, essa área é uma área que tem maior risco por surgimento de neoplasia. Então, em relação à patogênese do câncer de colo uterino, o principal agente etiológico relacionado à essa neoplasia é o papiloma vírus humano, ou HPV, que é detectado em cerca de 99,7% dos cânceres cervicais. Então, esse vírus, ele tem as cepas de alto risco e de baixo risco. As cepas de alto risco principais são HPV 16 e 18, que juntos são encontrados em mais de 70% das neoplasias cervicais. Essas cepas de alto risco, geralmente, elas estão associadas a alterações mais graves na citologia e ao câncer. E as cepas de baixo risco são aquelas que geralmente estão associadas ao surgimento de condilomas e alterações leves na citologia. Existem 4 etapas principais no desenvolvimento do câncer cervical. A primeira delas, a infecção oncogênica pelo HPV no epitélio metaplásico da zona de transformação. Cerca de 80% das mulheres adquirem pelo menos uma infecção por HPV e 90% dessas são clareadas dentro de um período de 2 anos. Então, a segunda etapa do desenvolvimento do câncer cervical
é a persistência da infecção pelo HPV, evoluindo com a progressão, né, de um clone de células epiteliais com infecção viral persistente e o desenvolvimento do carcinoma e a invasão através da membrana basal. Apenas 10% das pacientes elas permanecem com a infecção persistente pelo HPV e desde o tempo da infecção inicial até o desenvolvimento do NIC de alto grau ou do câncer invasivo, se leva em média 15 anos de duração, embora cursos mais rápidos já tenham sido relatados. Então, os fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasia cervical podem ser aqueles relacionados ao HPV ou não relacionados ao HPV. Então, aqueles que têm relação ao vírus são o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, parceiro de alto risco, história de STs prévias, uma paciente que tem uma idade precoce, é o primeiro filho, paridade crescente, história de neoplasia intraepitelial vulvar, vaginal ou câncer vulvar ou vaginal e pacientes imunossuprimidas. E aqueles fatores de risco não associados ao HPV são baixo nível socioeconômico, uso de contraceptivos orais, o tabagismo, que tem mostrado nos estudos um fator de risco para o carcinoma de células escamosas, e fatores genéticos. Então, se conhecendo a patogênese do câncer de colo uterino, a principal forma de redução, né, na sua incidência é a prevenção e a detecção precoce, que se dá pela vacinação contra o HPV e o rastreamento das lesões pré-cancerígenas. Tendo isso em mente, então, a OMS lançou uma estratégia global para a eliminação de câncer de colo uterino, com uma meta até o ano de 2030, que se baseia na vacinação de 90% das meninas com 2 doses até os 15 anos, o rastreamento de 70% das mulheres entre 35 e 45 anos com testes de alta performance e o tratamento e cuidado adequado de 90% das mulheres que tenham sido detectadas com lesões cervicais. O que se tem observado é que em países ricos com mais recursos tem-se tido uma tendência na queda de cerca de 75% na incidência e mortalidade do câncer cervical nos últimos 50 anos. Em países como a Austrália, que já atingiram uma taxa de vacinação de maior de 70%, já se obteve uma redução de 38% na incidência de displasia de alto grau. Então, se as taxas de vacinações de 70% foram alcançadas no mundo todo, espera-se que se tenha uma diminuição de 344 mil novos casos por ano e que sejam evitadas cerca de 178 mil mortes relacionadas ao câncer cervical. Então, em relação às manifestações clínicas do câncer de colo uterino, aquelas pacientes com doença precoce frequentemente são assintomáticas, tendo-se assim a importância do rastreamento do câncer do colo uterino e da colposcopia como métodos de diagnóstico. As pacientes sintomáticas geralmente têm sintomas como sangramento vaginal irregular ou intenso, sangramento pós-coito, corrimentos vaginais de aspecto aquoso, mucoide, purulento ou fétido. Naquelas com doença avançada, pode-se observar a dor pélvica lombar, sintomas intestinais, urinários, presença de linfadenopatias e de ascite. Cerca de 44% das pacientes no momento do diagnóstico têm doença localizada, 34% têm doença regional e cerca de 15% das pacientes no momento do diagnóstico possuem metástases à distância. Então, o exame físico ele tem grande importância para o diagnóstico do câncer cervical, assim como a citologia cervical, a colposcopia e a biópsia, naqueles casos em que se tem alguma lesão visível suspeita. Então, no exame físico, o colo pode se apresentar sem alterações ou com algum tipo de lesão visível, pode-se ter uma ulceração superficial, tumores exofíticos na ectocervice ou infiltração na endocervice. No caso de tumores endofíticos, se observa um colo aumentado, liso, endurecido, em formato de barril. O exame retovaginal, ele é importante para o estadiamento, uma vez que ele fornece informações como o tamanho do tumor, se tem algum envolvimento vaginal ou de paramétrios, e outros achados suspeitos podem ser os linfonodos inguinais ou supraclaviculares. Lembrando que o diagnóstico do câncer de colo uterino é um diagnóstico histológico. Em relação à histopatologia, o carcinoma de células escamosas é o principal tipo histológico encontrado em cerca de 75% das neoplasias cervicais, seguido pelo adenocarcinoma em cerca de 25% dessas neoplasias. Pode-se ter também os tumores de células mesenquimais e epiteliais e os tumores de células germinativas. Bom, falando agora então sobre o estadiamento do câncer de colo de útero,
O estadiamento da FIGO, ele foi atualizado em 2018 e revisado no ano de 2021. No estádio 1, a gente tem aquele carcinoma que é restrito ao colo do útero, se subdividir no estadiamento 1A e 1B. O 1A é aquele em que o câncer tem uma profundidade de invasão de até 5 milímetros, se subdividindo em 1A1, em que a invasão estromal é menor que 3 milímetros de profundidade, e 1A2, quando a invasão do estroma se encontra entre 3 e 5 milímetros de profundidade. O estadiamento 1B é aquele em que se tem uma invasão maior que 5 milímetros de profundidade, porém ainda restrito ao colo do útero. 1B1 se tem um carcinoma invasor entre 5 milímetros e 2 centímetros. 1B2 entre 2 e 4 centímetros. E 1B3 é aquele carcinoma invasor maior que 4 centímetros. Então, no estadiamento 2, a gente tem aquele câncer que se estende além do colo uterino, mas que não invade o terço inferior da vagina ou a parede pélvica. Então, o estadiamento 2A, se tem o envolvimento dos 2/3 superiores da vagina, mas sem invasão do paramétrio, se subdividindo em 2A1, quando se tem o câncer inferior a 4 centímetros, e 2A2, quando se tem o carcinoma invasor maior do que 4 centímetros. O estadiamento 2B é aquele em que se tem o envolvimento dos paramétros sem atingir a parede óssea. No estadiamento 3, se tem aquele carcinoma que envolve o terço inferior da vagina ou atinge a parede pélvica, causa hidronefrose ou rim não funcionante, envolve linfonodos pélvicos ou paraórticos. Então, estadiamento 3A, se tem o envolvimento da parede inferior da vagina sem se estender até a parede óssea. No estadiamento 3B, se tem o envolvimento até a parede óssea ou se causa hidronefrose ou rim não funcionante. No estadiamento 3C, é quando se tem metástases linfodonais pélvicas ou paraórticas, independente do tamanho do tumor. Então, o estadiamento 3C se subdivide no estadiamento 3C1, que é quando se tem apenas linfonodos pélvicos acometidos, e 3C2, quando se tem metástases aos linfonodos paraórticos. E por fim, o estadiamento 4 é quando o carcinoma ele se estende além da pelve ou envolve a mucosa da bexiga ou do reto. O estadiamento 4A é quando se tem propagação para os órgãos adjacentes e 4B quando se tem metástases à distância. A disseminação do câncer de colo uterino pode se dar por extensão direta aos paramétros, vagina, útero e órgãos adjacentes, como a bexiga e o reto, por via linfática para os linfonodos regionais e metástase à distância, principalmente para os pulmões, para o fígado e para os ossos. O carcinoma escamoso ele tende a ter uma disseminação por via linfática, já o adenocarcinoma tende a ter uma disseminação por via hematogênica. Então, algumas considerações que a FIGO traz no seu estadiamento é que a imagem e a avaliação patológica elas podem ser utilizadas para complementar os achados clínicos em relação ao tamanho do tumor e a sua extensão, isso em todos os estadiamentos. A avaliação patológica ela tem uma maior validade em relação aos exames de imagem e os achados clínicos. O envolvimento do espaço vascular e linfático não muda o estadiamento e a extensão lateral do tumor não é mais considerada. E as células tumorais isoladas também não mudam o estadiamento, mas devem ser sempre referidas nos laudos. Então, em relação à doença microinvasiva, que são os estadiamentos 1A1 e 1A2, o que a FIGO traz no seu protocolo é que o diagnóstico deve ser feito por meio da conização, traquelectomia ou esterectomia. A dimensão horizontal do tumor não é mais considerada, uma vez que os estudos não mostraram impacto na sobrevida da paciente. O envolvimento linfovascular não afeta o estadiamento, mas ele pode ter sua influência no tratamento. As margens devem ser sempre negativas. Se margens positivas, essa paciente é reclassificada no estadiamento 1B1. Já em relação à doença invasiva, o que o estadiamento da FIGO traz é que sempre a avaliação clínica é o primeiro passo. As imagens elas podem ser usadas para o estadiamento, tanto a ultrassom, a ressonância, a tomografia e PET-CT, uma vez que são importantes, né? São propedêuticas importantes para trazer informações adicionais do tamanho do tumor, do estado linfonodal, a disseminação regional ou sistêmica. E a ressonância magnética é a melhor escolha para aqueles tumores primários maiores que 10 milímetros.
Já para avaliação de metástases linfonodais maiores que 10 milímetros, a Figo traz que o PET-CT é mais acurado que a tomografia ou a ressonância. Naqueles casos de doença francamente invasiva, a radiografia de tórax é um exame importante e a avaliação da hidronefrose deve ser sempre feita por ultrassom, tomografia ou ressonância. A avaliação da bexiga e do reto deve ser realizada apenas se sintomas. No caso, essa avaliação deve ser feita pela citoscopia ou pela sigmoidoscopia. E na suspeita de acometimento vesical e retal, deve-se sempre ter uma confirmação por biópsia. Então, antes de entrar na parte de manejo do câncer de colo, vou explicar brevemente sobre os tipos de esterectomia que são possíveis ser realizadas. A esterectomia simples, ou tipo 1, é aquela esterectomia extrafacial, que se remove o útero, o colo uterino, mas sem a excisão do paramétrio ou do paracorpo. A esterectomia radical modificada, tipo 2, é aquela que se remove o colo uterino, a vagina proximal e o tecido parametrial e paracervical. Já a esterectomia radical, tipo 3, também chamada de Vertaimegs, é aquela em que se faz a anexectomia bilateral, a retirada dos paramétrios, paracorpos do terço superior da vagina, associada à linfadenectomia dos linfonodos ilíacos, obturadores, hipogástricos e ureterais. Já a traquelectomia, por sua vez, é um procedimento que tem como objetivo manter, né, o corpo uterino. Então, é feita a ressecção do colo uterino com os paramétricos do terço superior da vagina e linfonodos pélvicos. E o segmento do útero sadio, que fica remanescente, ele é ressuturado à vagina. Bom, então falando agora sobre o manejo do câncer de colo uterino. No câncer microinvasivo, estadiamento 1 a 1, que é aquele que se tem uma invasão estromal menor que 3 milímetros, o tratamento proposto é a conização. Naqueles casos de pacientes com prole definida ou pacientes idosos, pode-se considerar a esterectomia simples. E em casos em que se tem a invasão linfovascular, o que se tem como tratamento proposto seria a esterectomia simples associada à linfadenectomia pélvica ou a traquelectomia associada à linfadenectomia pélvica. Já no caso daquelas pacientes com estadiamento 1 a 2, que seria o estadiamento que se tem invasão estromal entre 3 e 5 milímetros, o tratamento proposto é a esterectomia radical tipo 2, mais a linfadenectomia pélvica. Naquelas pacientes com baixo risco, que seriam aquelas que não têm invasão linfovascular ou que o linfonodo sentinela seja negativo, pode-se optar por realizar a esterectomia simples ou a traquelectomia associada à linfadenectomia pélvica ou à biópsia do linfonodo sentinela. Nas pacientes que desejam a preservação de fertilidade, pode ser realizada a conização, mais a linfadenectomia pélvica ou a traquelectomia associada à linfadenectomia pélvica. E nas pacientes que por algum motivo tenham contraindicação cirúrgica, o tratamento indicado é a radioterapia. Então, o segmento pós-tratamento daquelas pacientes com câncer microinvasivo, né, estadiamento 1A, que tenham sido submetidas à cirurgia para preservação de fertilidade. Se dá pela realização do citológico trimestralmente por 2 anos, seguido pelo citológico semestral por 3 anos. Se o exame normal por 5 anos, pode-se retornar ao rastreamento de rotina. Os testes de imagem, nesse caso, não serão necessários e devem ser realizados de forma individualizada. Já em relação ao tratamento do carcinoma invasivo, no estadiamento 1B1, 1B2 e 2A1, o tratamento proposto é a esterectomia radical tipo 3 associada à linfadenectomia pélvica, que seria o Vertaimegs. No estadiamento 1B1, se for desejo a manutenção da fertilidade, pode ser realizada a traquelectomia radical. Se contraindicação cirúrgica, o tratamento proposto é a radioterapia. Já no estadiamentos 1B2 e 2A1, tanto o tratamento cirúrgico quanto a radioterapia têm mostrado nos estudos recentes resultados semelhantes, com a cirurgia tendo algumas vantagens em relação à radioterapia, uma vez que a cirurgia ela permite um estadiamento mais preciso, com a base na biópsia, permite tratar neoplasias que sejam resistentes à radioterapia, permite uma preservação da função ovariana da paciente e também da função sexual. A radioterapia, então, ela fica mais indicada para aqueles casos que se tem alguma contraindicação cirúrgica. Já naquelas pacientes com estadiamento 1B3 e 2A2, o tratamento proposto é a quimioterapia associada à radioterapia ou à braquiterapia. A quimioterapia neoadjuvante não mostrou nenhum impacto na sobrevida, né, dessas pacientes.
E o estadiamento acima de 2B, o tratamento proposto é a quimio-radioterapia. Nos casos de esterectomia inadvertida, que seriam aqueles casos em que se faz esterectomia simples por alguma causa benigna e a biópsia acaba mostrando um carcinoma invasivo, o que o protocolo da FIGO indica é avaliar a extensão da doença por PET, tomografia, ressonância pélvica e abdominal e a realização de radiografia de tórax. Nesses casos, o tratamento proposto é radioterapia. Se for essa paciente estiver inserida no centro de referência com um profissional habilitado, pode ser optado também por repetir a laparotomia, fazendo-se a exérese dos paramétros e a linfadenectomia pélvica. Então, a diretriz da FIGO traz que algumas pacientes, de acordo com alguns fatores prognósticos, pode-se realizar um tratamento adjuvante após a realização da esterectomia radical. Então, naquelas pacientes de alto risco, que seriam aquelas com margem cirúrgica positiva, metástase linfonodal, invasão parametrial ou tumor maior que 4 centímetros, pode ser optado por realizar a radioterapia e a quimioterapia adjuvante. Já naquelas pacientes que têm com risco intermediário, que seriam aquelas que teriam 2 dos 3 seguintes fatores, como tumor maior que 4 centímetros, invasão linfovascular e invasão estromal profunda, pode ser realizado apenas a radioterapia adjuvante. Então, o segmento pós-tratamento é feito trimestralmente por 2 anos, semestralmente por 3 anos e após 5 anos, uma vez ao ano. Em toda consulta é imprescindível a realização da anamnese e do exame físico para detecção de complicações do tratamento, detecção de problemas psicossexuais e avaliar também possíveis recidivas. Não é aconselhado que sejam feitos exames de rotinas nessas pacientes, uma vez que naquelas pacientes assintomáticas, o exame físico ele é capaz de detectar recorrência em cerca de 29 a 71% das vezes, a radiografia de tórax em 20 a 47%, a tomografia em 0 a 34% e o preventivo em 0 a 17% das vezes. Então, a gente observa que naquelas pacientes assintomáticas, a melhor forma de se detectar a recidiva é pelo exame físico e não por nenhuma outra terapêutica complementar. O preventivo, ele não melhora a detecção de recidiva precoce e é importante sempre lembrar no segmento que naquelas pacientes abaixo de 50 anos pode-se avaliar e iniciar a terapia de reposição hormonal. A recidiva do câncer de colo uterino pode ocorrer localmente nos linfonodos pélvicos ou paraórticos e por metástase à distância. O risco de recidiva é maior quanto maior o tamanho do tumor e a maioria dos casos ocorre nos primeiros 3 anos com um prognóstico ruim. O tratamento da recidiva vai depender de vários fatores, como o tratamento prévio que essa paciente recebeu, o status performance dessa paciente, o estadiamento, o local e a extensão da recorrência das metástases. Nos casos de doença local extensa ou metástase à distância, a terapia paliativa é o tratamento mais adequado. A pelve é o local mais comum de recidiva, com alguns fatores de bom prognóstico, como a recidiva isolada, sem envolvimento da parede pélvica, um longo tempo livre de doença após o tratamento primário e um tumor menor que 3 centímetros. Se recidiva local após cirurgia primária, a quimiorradioterapia radical ou a exanteração pélvica podem ser tratamentos possíveis de serem propostos. A recidiva em linfonodos paraórticos é o segundo local mais comum. Se isolada, a radioterapia ou a quimiorradioterapia eles podem ser curativos, com uma sobrevivência a longo prazo em 30% dos casos. A radioterapia paliativa, ela pode ser indicada naqueles casos em que a paciente tem sintomas que levam a uma redução da qualidade de vida ou hemorragias severas. Então, pacientes com dores recorrentes devido à distensão linfonodal, com metástases ósseas, sintomas associados a metástases cerebrais, podem receber esse tipo de tratamento. Bom, em relação à sobrevida livre de doença por 5 anos, no estadiamento 1 se tem uma sobrevida média de 85,6%, no estadiamento 2 uma sobrevida de cerca de 56,1%, no estadiamento 3, uma sobrevida de cerca de 39,3%. E no estadiamento 4A, uma sobrevida de 24%. E no estadiamento 4B, uma sobrevida média de 14,7% em 5 anos. Em relação ao câncer de colo uterino, na gestante,
A decisão de tratamento sempre deve ser compartilhada com pacientes, familiares, e é muito importante que se tenha todo um suporte multidisciplinar. Se antes de 16 a 20 semanas é indicado no protocolo da FIGO que seja feito um tratamento imediato, seguindo de acordo, né, com o estadiamento da doença, sendo que a radioterapia ela frequentemente leva em abortamento espontâneo. Do final do segundo trimestre em diante, a cirurgia e a quimioterapia, em casos selecionados para preservar a gravidez, pode ser optado. Após 20 semanas, pode-se considerar um atraso do tratamento nos estadiamentos 1A2, 1B1 e 1B2, uma vez que os estudos mostraram não ter nenhum impacto negativo no prognóstico nesses casos. O momento do parto deve ser decidido levando em consideração tanto a saúde materna quanto a saúde fetal. Nos casos daquela paciente que se encontra no centro terciário com cuidado neonatal adequado, é sugerido pelo protocolo a realização da cesariana associada à esterectomia radical por volta das 34 semanas. Naquelas pacientes com doenças avançadas que optam por manter a gestação, não se tem ainda um conhecimento, os estudos que mostram o real impacto na demora desse tratamento. E a quimioterapia neoadjuvante, ela pode ser utilizada para prevenção da progressão da doença naquelas pacientes com doença localmente avançada, quando se tem alguma previsão do atraso no tratamento. Então é isso, essas foram as referências utilizadas. E muito obrigada pela atenção. Sendo essa minha última aula da residência, eu queria agradecer a todos os chefes preceptores, aos colegas por esses 3 anos de convivência e troca de aprendizado e desejar que todos tenham muito sucesso. Muito obrigada.